Olá, amigos! Seja bem-vindo aqui ao nosso ponto de encontro dos amigos do universo, onde abordamos temas que são interessantes para vocês. E estamos essa semana falando sobre ressignificação. O que é isso? É você dar um sentido diferente a alguma coisa que não está te satisfazendo ou que não está trazendo resultados, ou que você possa estar preso a algum tipo de crença limitante, em que você, passando a ressignificar isso na sua vida, tudo vai melhorar. Então, se você gostou dos outros dias e está acompanhando hoje, mande aí o aviãozinho para os seus amigos. Hoje vamos tratar de cases de sucesso. E é muito interessante para quem trabalha no corporativo ou com empreendedorismo, pessoas que têm equipe, que precisa motivar essas equipes. Então vamos colaborar mandando aí o aviãozinho para todo mundo assistir. E quem vier depois, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de 4 cases de sucesso que eu posso falar desses temas para vocês porque foram aplicados diretamente por mim na época em que eu trabalhava no corporativo. Portanto, os resultados foram acompanhados passo a passo e eu vi toda a vantagem de resultado que aconteceu para poder compartilhar aqui para vocês. Tem certas situações na nossa vida que nós precisamos quebrar paradigmas, que é o quê? Olhar por um outro ângulo, pensar de uma forma diferente. Aquilo que a gente fala, pensar fora da caixinha, né? Caixinha como se fosse um lugar onde tem 4 paredes que te fecham numa mesma ideia, no mesmo paradigma, e você precisa pensar diferente. Eu costumo contar um caso muito interessante que aconteceu comigo aqui na minha casa, nesse apartamento onde eu estou atualmente. Eu fiz uma obra no apartamento e eu queria dar uma determinada disposição na cozinha, entre armários, bancada, que eu não conseguia de maneira nenhuma encontrar aquela disposição que eu acho que seria adequada. E eu pensei durante muito tempo, desenhava, não tinha um arquiteto acompanhando a obra, era eu mesma que estava conduzindo tudo. Mas um dia, quando eu estava sentada na sala vendo televisão, eu olhei para a porta que dividia a sala da cozinha e aí me acendeu uma luz. Falei, e se essa porta não tivesse aí? Se eu mudasse essa porta de lugar? O que acontece quando a gente não quebra paradigmas, quando a gente não sai da caixinha? A gente vê as coisas que existem sempre daquela maneira. Na nossa mente, no nosso cérebro, a gente não considera uma outra possibilidade, uma outra maneira daquilo acontecer. E no momento em que eu vislumbrei a possibilidade de tirar aquela porta daquele lugar e colocar num outro lugar, estaria perfeito, porque eu conseguiria dar exatamente a disposição que eu queria na obra da cozinha que eu queria fazer. E aí eu tratei logo de verificar com o síndico do prédio se aquela era uma coluna que passava algum tipo de encanamento, de fiação, porque às vezes você não pode mexer nessas estruturas, e para minha sorte não era. Então, o que o pedreiro fez? Ele fechou a porta no lugar que a porta existia antes e abriu ela num outro local. E resolveu o meu problema. Agora, quando é que a gente pensa em trocar uma porta de lugar? Geralmente você troca a mesa de lugar, sofá, televisão, um quadro. Você troca de lugar as coisas que você está vendo que já estão lá. Mas muitas vezes você, quando ressignifica alguma coisa, é porque você tem a condição de, quebrando um paradigma, dar um outro sentido àquilo, fazer de uma forma diferente, vislumbrar coisas que você nunca pensou antes, pensar numa nova forma de fazer, numa forma de agir, numa forma de colocar aquela ação que você pode dar a um determinado problema, transformando o problema em solução. Então, quando eu fechei a porta no lugar que a porta estava antes e abri a porta no outro local, eu resolvi todo o meu problema.
Eu consegui colocar armários, bancada, pia, fogão, geladeira, tudo que eu queria, exatamente na localização que eu havia imaginado, mas que a porta atrapalhava. Então, qual é a porta que está atrapalhando aí na sua vida, no problema que você tem hoje, para qualquer coisa que você tenha que resolver, que talvez você tenha que fechar essa porta e abrir uma outra? E como fazer isso? Vamos ver aqui 4 casos em que nós fizemos isso com excelentes resultados e que você também pode aplicar. Agora, é preciso que você preste atenção numa coisa. O que eu estou falando aqui é um determinado exemplo. Você pode transportar esse exemplo para qualquer outro âmbito da sua vida, qualquer outra coisa que você queira fazer. Então, essa situação que eu trouxe, quis comentar aqui com vocês, foi uma de muitas coisas que na minha vida eu faço e que obtenho um resultado diferente. E esses resultados diferentes não podem ficar só comigo, eu preciso compartilhar com vocês. Então vamos lá ao primeiro caso, que eu vou chamar de caso Giovana. Eu já contei esse caso aqui em algumas outras citações de lives que eu fiz, mas como nós estamos falando de ressignificação, eu acho muito importante voltar com ele, principalmente se você não ouviu de uma outra vez que eu falei. O case Giovana poderia ter vários outros nomes, porque ele está ligado a pessoas que eu consegui fazer comprar um carro, quando a frase de todas elas era: "Ah, quem me dera", e normalmente dava uma gargalhada. Poxa, se você soubesse da minha vida, as minhas dificuldades, meus problemas. Então, o case Giovana tem esse nome porque realmente foi uma dessas pessoas, mas tiveram várias outras. Eu usei 2 ferramentas nesse case que eu vou falar para vocês, mas tem N outras possibilidades. A Giovana era uma pessoa que trabalhava na minha equipe e que o triângulo de deslocamento entre casa, trabalho e faculdade era bem complicado. Ela tinha uma distância muito grande entre o trajeto dela de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade e da faculdade para casa. E essa distância trazia alguns problemas para ela, de horário, de acesso, de dificuldades. E vocês sabem que de carro tudo fica às vezes muito mais rápido. Você sai no horário que você quer, você chega nos lugares, dependendo do trânsito, mais rápido do que dependendo de uma condução. Se você não usa uma condução tipo trem, né, que é mais direta a viagem e que também é problemático, você às vezes depende de muitas coisas, de conexões para poder chegar onde você quer. Um dia estava chovendo muito, ela estava fazendo um fechamento de folha e tinha uma prova na faculdade. Então ela fez um comentário de que, nossa, ia chegar atrasada, não sabia se ia dar tempo de chegar na prova, tudo mais. E eu falei, poxa, se você tivesse um carro seria muito mais fácil para você. E ela riu e falou essa frase que quase todo mundo fala, né? Ah, quem me dera, se eu tivesse um carro seria ótimo. E aí eu chamei a Giovana para conversar, como chamei várias outras pessoas. E uma coisa é importante, cada pessoa tem uma peculiaridade de dificuldade, de paradigma, de limitação de visão, de crença limitante. Então, se você aplica uma ferramenta com alguém, normalmente você tem que ser especialista para utilizar aquilo, para identificar quais são os meios que você pode chegar mais rápido naquela pessoa. Eu estou falando aqui de uma forma genérica, que eu acredito que você pode experimentar o exemplo para aplicar na sua vida. Bem, eu usei com a Giovana uma entrevista primeiro, né? Porque ela postou comigo que se ela me contasse algumas coisas da vida dela, iria me fazer chorar e entender o quanto era difícil as impossibilidades que ela tinha para ter um carro. E eu falei para ela que eu poderia ouvir, mas que no fim da conversa eu tinha certeza que a convenceria do contrário. Então, nessa conversa, eu pedi que ela trouxesse a carteira dela e tirasse tudo de dentro da carteira. E que deixasse na carteira somente R$1.
né? Que na época tinha o R$ 1 que não era, acho que só de moeda. E perguntei para ela, se você no final do mês não colocar nem R$ 1 a mais na sua carteira, o que vai acontecer? Você vai chegar no dia 30 e ela vai ter só esse R$ 1 aí. Mas se todos os dias você colocar somente R$ 1 dentro da carteira, no dia 30 você vai ter o quê? R$ 30. Se você colocar R$ 2, terão o quê? R$ 60, né? E assim sucessivamente. Mas acontece que ela argumentava que ela não tinha nem R$ 1 sobrando para colocar dentro da carteira. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, que serve para todos vocês, porque é muito importante. Eu falei, se você tivesse que comprar um carro hoje, qual seria o carro? Ela riu e falou, não tenho a mínima ideia, eu não tenho dinheiro mesmo para comprar. Eu falei, não, o universo só te dá o que você espera, que merece ter e que deseja. Se você não sabe, não tem ideia de que carro você gostaria de ter, isso para o universo, né, para as leis da atração, para a fórmula de você atrair coisas para a sua vida, não tem a menor importância. Eu falei, você tem carteira de habilitação? Ela falou, claro que não tenho carro, para que eu quero carteira? Eu falei, para dirigir. Para dirigir, você precisa estar habilitado. Dirigir sem a carteira de habilitação significa que se você tiver um acidente, você vai ter muito prejuízo em relação a isso. Mesmo quando você já tem uma série de dificuldades, que dirá não tendo. Então, para ter a condição de dirigir, é preciso ter carteira e você vai ter que tirar a sua. E ela ria, né? Eu falei, bem, você imagina que carro você gostaria de ter? E ela mencionou que se ela pudesse, nessa condição de ter dinheiro, ela gostaria de ter uma Fiat. Aí eu falei, tá bem, então, que vaga você pararia aqui o seu carro? Aí ela ria, falava, não sei, qualquer vaga. Eu falei, não, qualquer vaga não, você chega sempre cedo. Você pode escolher a vaga, imaginar que você está estacionando seu carro ali, escolher antes de todo mundo, porque quase todo mundo chega em cima da hora, você chega sempre cedo. Então, você imagina que você está estacionando o seu Fiat azul na vaga que você quer, sabe? Do jeito que você gostaria. Aí ela falou, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, mas não ter dinheiro é uma questão de crença limitante. De você pensar em crença de merecimento. Você não merece ter aquilo que você gostaria de ter? Você não acredita que é capaz de fazer aquilo que você tem capacidade de fazer? Eu falei, você estuda na sua faculdade e com certeza você deve chegar lá com fome, não chega? Ela falou, chego todo dia. Eu falei, pois é, como você, várias pessoas que estudam à noite normalmente trabalham durante o dia, saem do trabalho direto para a faculdade. E eu, quando fazia minha faculdade, um dos meus caminhos certeiros quando eu chegava na faculdade era ir direto na cantina, comprar alguma coisa, um salgado para poder comer. Aí eu falei, por que você, que traz tanto bolo gostoso, tanta coisa gostosa para nós de graça, não passa a levar na sua faculdade coisas que possam servir de lanche para os seus amigos? Você trabalha numa empresa que tem recipientes de conservação maravilhosos. Faz e tem habilidade de fazer bolos deliciosos que você traz pra gente. Cupcakes, empadinhas. Passa a levar isso para a sua faculdade, divulga na sua turma e com os outros colegas que em vez de ir na cantina comprar, compre com você. Se você vender um salgado por R$3, por R$5 que seja, são R$5 a mais para colocar na sua carteira. E é óbvio que você não vai vender um só. Tem gente na sua turma que fuma? Ela falou, tem, várias pessoas. Nessa época, fumar era uma coisa até mais comum do que hoje em dia, né? Aí eu falei, pois é, quem fuma fica desesperado quando não tem cigarro. Passa a levar cigarro, passa a levar chiclete, passa a levar doce. Sabe? O único lugar no mundo que as pessoas têm vergonha de ganhar dinheiro trabalhando honestamente é aqui no Brasil. E, por uma ironia, não tem vergonha, às vezes, de roubar. Né? A gente vê aí tanta situação assim. Mas ganhar dinheiro honestamente, fazendo alguma coisa em prol do seu benefício e do próximo,
Todo mundo faz em todo lugar. Tem um monte de gente que sai do Brasil para trabalhar no exterior para fazer isso. E as pessoas não querem fazer aqui. Então, se você levar cigarro, você levar doce, você levar uma bala, você levar um bolo, e todo dia você vender para os seus amigos, sabe, da faculdade, e eu não estou falando nem dos amigos da faculdade, os amigos do trabalho também podem comprar de você, podem até encomendar com você, né? Para você trazer um bolo inteiro. Eu vou adorar aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, sabe, que já vem prontinho só para eu levar para casa. Então, esse é o dinheiro que você pode colocar dentro da sua carteira todos os dias. Nessa época, a gente assistia muito filme de blockbuster, né? De locadora, a gente alugava muita fita. Eu gostava muito de ver filme, e ela também, e a gente estava sempre conversando sobre filmes. Eu falei, olha, quando eu comprei meu apartamento, todas as coisas que eu deixava de fazer, eu via como uma maçaneta, uma janela, uma porta, sabe? A obra da minha cozinha. Cada coisa que eu me privava de fazer era um pedaço da minha casa que eu imaginava que eu estava construindo. E foi assim que eu consegui comprar o meu apartamento. E que eu consegui mudar de carro, que eu consegui comprar um carro zero à vista. Todas as coisas que você faz seguindo um método e um processo, elas têm muito mais vantagem para dar certo. Se você faz as coisas aleatoriamente, nem sempre traz bom resultado. Mas se você tem um método, você tem um processo, você faz uma programação, um planejamento para executar alguma coisa, isso tem muito mais probabilidade de acontecer. Então, você pode eliminar os filmes que você vê, deixar de ir ao cinema, não fazer mais de lanche no McDonald's. E todo esse dinheiro que, mesmo sendo pouquinho, você acha que não tem para as coisas que você precisa, você vai poupar, você vai juntar para ter o seu carro. Então, eu programei para ela que ela fosse a uma dessas lugares que tira a carteira de habilitação, né? Que tira a carteira, e visse quanto custava e se matriculasse e fosse tirar a carteira e começasse a comentar com todas as pessoas que ela conhece que ela estava à procura de um carro nessas condições. E eu falei, olha, se você tiver um carro zero, ele te leva na faculdade. Se você tiver um carro que tenha 10 anos de uso, ele vai te levar na faculdade. Se você tiver um carro que tenha 15 anos de uso e tenha uma boa manutenção, esteja em bom estado de conservação, ele vai te levar na faculdade. Então, quando a gente começa, nem sempre a gente tem que começar por cima. A gente começa dentro do orçamento que é possível e vai galgando isso passo a passo até chegar no objetivo que você quer, que é comprar seu carro. E aí eu falei uma série de coisas. Fazer doce, levar chiclete, levar cigarro, deixar de pegar fitas na locadora, não fazer mais lanche no McDonald's, nem em lugar nenhum, nem em Bob's, não sair, dar aulas particulares de inglês, que ela era muito boa de inglês, podia ser uma excelente explicadora de inglês nos finais de semana, que era o único tempo livre que ela tinha um pouco. E isso, gente, pode ser na vida de vocês em qualquer outra circunstância parecida com essa. Aquela ideia que ela tinha de impossibilidade por não estar vendo no futuro o que fazer para mudar aquela realidade, começou a mudar. Ela começou a vislumbrar a possibilidade de estar errada, presa a uma crença limitante, a um paradigma que ela não conseguia quebrar, e considerar aquelas orientações, né, aquela mentoria direcionada como uma saída para realizar aquilo que poderia ser tão bom para ela e que ela estava achando que era impossível. Nós usamos a ferramenta SMART, né? Eu orientei. A ferramenta SMART é o quê? É uma ferramenta que ajuda você a realizar, através de um método, um objetivo que você tenha para fazer, qualquer que seja ele, sabendo quais são os passos que você tem que dar. Então, um objetivo, para que ele se torne realizável, ele precisa estar de uma forma muito específica
clareza de memória e de objetivos, né? Ontem eu até comentei aqui sobre esse assunto. Então, por exemplo, quero emagrecer. É um desejo, não é um objetivo. Para você ter um objetivo, você precisa traçar metas em que você possa realizá-las, botar datas nisso. Então, nessa situação da fórmula SMART, o que é ser específico? É dizer, eu vou mudar a minha alimentação para uma alimentação mais saudável, eu vou deixar de ingerir tanto carboidrato, eu vou passar a beber mais água e menos refrigerante, eu vou procurar uma endocrinologista que possa me ajudar ou uma nutricionista, vou identificar qual é o nível de gordura que tem no meu corpo que eu preciso eliminar, eu vou fazer exercício durante 1 hora, 5 vezes por semana, todos os dias. Então, aí você está se aproximando de um objetivo. Você sabe o que você quer, você sabe como você vai fazer, você sabe o que é preciso para aquilo acontecer, você sabe quem são as pessoas que você vai buscar para isso. E aí ele não é só eu quero emagrecer. Não. Eu vou mudar a alimentação, eu vou beber mais água, eu vou procurar nutricionista, eu vou fazer exercício. Então você sabe especificamente, que é o S, né, de specific, porque a fórmula é em inglês, é uma palavra em inglês, e você sabe exatamente o que é que você vai fazer. Depois, isso precisa ser o quê? Mensurável, medido. Como é que você vai metrificar isso que você está tendo como objetivo? Nesse caso de emagrecer, quando você fala, vou fazer exercício durante 1 hora, 5 vezes por semana, você tem aí 5 horas por semana de exercício, né? Que vezes 4 semanas no mês, 4 vezes 5, 20, você já vai saber que tem 20 horas de exercício para fazer. Se for alguma outra coisa, tipo comprar um imóvel, fazer uma reforma, você pode estabelecer que mensurável é o quê? Quanto de dinheiro você vai economizar, qual é a parcela que você vai poupar durante o mês, por quantos meses você vai poupar aquela parcela. Então ele precisa ter uma métrica, precisa ser medido aquilo que você vai fazer. A outra situação é que precisa ser atingível. Não adianta você estabelecer uma coisa que ninguém conseguiu fazer, ou que mesmo que outras pessoas tenham feito, vai ser muito difícil para você. Por quê? Se eu falar, por exemplo, no meu caso, vou fazer 3 horas de exercício todos os dias, eu não vou fazer. Eu sei que eu não vou fazer. Eu posso até ter tempo para fazer. Mas se você não faz nenhum, você não vai passar a fazer 3 horas 7 vezes por semana. Você tem que ir começando gradativamente, paulatinamente, até você chegar no ideal. Então, um objetivo ele precisa ser atingível, ele precisa ser traçado de forma que não vai te frustrar por você não conseguir ficar pior do que você estava antes. Ele também precisa ser relevante. Ser relevante é o quê? A importância que isso tem para você. Por que você está fazendo isso? Qual é a relevância que isso tem? Eu estou fora do peso, eu estou com índices de glicemia alto, eu estou com colesterol alto, a minha saúde não está boa, eu não estou me sentindo bem, estou fadigada, estou cansada, não consigo subir uma escada, as roupas não cabem mais em mim. Tem N situações que você pode encontrar, dependendo do objetivo que você tem para alcançar, para que aquilo seja relevante. E, principalmente, precisa ter um tempo para acontecer. Tudo que é importante tem que ter data. Você tem que traçar até quando você quer isso. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 2 quilos por mês durante os próximos 6 meses. Então, se eu emagrecer 2 quilos por mês em 6 meses, eu vou ter eliminado 12 quilos da minha gordura corporal. Olha que maravilha vai ser isso, né? No caso da Giovana, nesse case que a gente está acho que voltou, né? Esse negócio fica sumindo e voltando. No caso da Giovana, de comprar carro, né, ou de qualquer outra pessoa, qual era a situação de ser específico? Tratar de tirar a carteira de habilitação, ver aonde tirava, quanto custava, quais eram os dias de teste,
por quanto tempo era necessário ela fazer essa testagem até tirar a carteira de habilitação, saber que carro ela queria comprar, qual era a cor da preferência dela, quanto tempo de uso esse carro tem, quanto custava a prestação no mercado nessa época, né? Em quantas parcelas ela poderia se comprometer de pagar. Se o dinheiro que ela juntasse desse para dar uma entrada, né, maior e depois partir para as prestações menores, qual seria essa entrada que ela poderia pagar? Até que valor de prestação ela poderia se comprometer? Se ela realmente ia tomar todas essas ações que trouxesse esse dinheiro que ela não tinha, mas que ela podia fazer. Então, olha quantos pontos, além de quero comprar um carro, você precisa ter para ser específico. Você pode medir isso? Pode. Quanto é de tempo que eu preciso ter para comprar o carro? Vou comprar em 1 ano, em 2 anos? Vou comprar à vista? Quanto que eu vou juntar? Quanto é que eu preciso ter para estar de entrada? Quanto é que vai ser o valor da prestação? Em quantos meses eu quero pagar esse carro? Então, isso é uma forma de você medir. Né? É atingível? É. Todo mundo compra carro, sabe? A gente vê N pessoas com carro. É difícil? É, mas traz muita facilidade, muita autonomia, muita liberdade. E no caso dela, ela precisava muito disso. Então, para você quebrar um paradigma, você precisa ter uma metodologia, um processo, um método para seguir. Nesse caso dela, além de ser atingível, era extremamente relevante para ela. Porque ela poderia sair de casa um pouco mais tarde, teria menos tempo para chegar no trabalho, ela poderia sair do trabalho, não precisar ficar esperando o ônibus da empresa, que só saía meia hora depois do final do expediente. Ou se ela não quisesse no ônibus da empresa, tinha que pegar um outro ônibus cheio, que em época de verão vinha gente de praia, vinha lotado, não parava no ponto. Então, olha quanta coisa relevante para ela ter um carro que pudesse facilitar a vida dela. E qual era o tempo em que ela tinha que estabelecer isso? Ela estabeleceu que queria se dar o carro de presente no aniversário dela, porque no final da conversa ela já estava convencida de que quem estava errado era ela. Como várias outras pessoas que eu fiz comprar carro. A minha equipe inteira comprou carro. As coisas que eu falo com vocês aqui, gente, não são historinhas que eu venho contar. São fatos reais que podem ser comprovados e contados com todas as pessoas que fizeram parte dessas situações, sabe? É um storytelling que eu trago para vocês real, né? A Elane comprou carro, o Marcos comprou carro, a Giovana comprou carro, a Denise comprou carro, a Thalita comprou carro, todo mundo da minha equipe estava motorizado. E eles podem contar esses processos para vocês se vocês conhecerem. E várias outras pessoas, a professora da academia do clube que eu frequentava, uma série de pessoas não conseguiam vislumbrar uma possibilidade que cada um a seu modo foi encontrando a forma de como fazer isso. Além da ferramenta Smart, que eu estou citando aqui para vocês, eu também usei a 5W2H, que é uma situação mais específica de follow-up, de acompanhamento. O 5W2H também são palavras em inglês, né? Que são o quê? São 7 perguntas que você faz, que essas perguntas elas definem uma tarefa desde o início dessa tarefa até a finalização, né? Até as responsabilidades finais e o cronograma do que você vai fazer. Então, os 5 Ws, vou falar rapidinho para vocês, que é o que? What, né, em inglês, que é o que? O que você vai fazer? Que tarefa é essa que você precisa fazer, né? Você sabe especificamente lá, com base no Smart, o que você vai fazer? A outra é o why, né? Why, por que você quer fazer isso? Qual é a relevância que isso tem para você fazer isso? Que processo, né, que você está precisando na sua vida que vai fazer isso? Então, o que você quer fazer, o porquê que você quer fazer isso, né? Se for uma situação, por exemplo, de obra no apartamento. Ah, quero fazer uma obra aqui nesse apartamento. Aí tem lá o onde, né? Onde você vai realizar aquilo que você está precisando fazer. Onde é que vai ser realizado aquilo que você tem especificamente para fazer. A outra situação é o when, é o 4W, né? Quando
Quando é que eu vou fazer? Já? A partir de já? Ou vou me planejar para fazer uma viagem daqui a um ano? Ou como é que isso vai acontecer? A última situação do W é who, que é quem. Quem é que pode te ajudar? Nesse caso da Giovana, né, da compra do carro, quem poderia ajudá-la? A agência lá que tira a carteira de habilitação, a autoescola, né, normalmente é onde você tira a carteira de habilitação, então ela dependia de uma autoescola para tirar a carteira, dependia de alguém ou alguma situação para comprar o carro, alguém que estivesse vendendo, particular, ou uma agência, uma concessionária, alguma situação em que ela visse um carro dentro daquelas condições que ela podia ter para comprar e comprar. Então, quem é que vai te ajudar com isso, né? O outro primeiro H é o how, né? Como é que você vai fazer? O processo em si, né? Como que você vai planejar isso? Qual vai ser o processo que você vai ter para realizar essa tarefa? E por último, how much, que é quanto custa. Quanto é que você vai precisar? A Giovana, no caso, precisaria de um valor para tirar a carteira de habilitação lá na autoescola e depois começar a juntar o dinheiro que eu falei para ela. Eu falei, olha, você vai pegar o jornal, naquela época não tinha internet como agora, né? As facilidades da internet como agora. Então eu falei, você vai comprar o jornal e vai verificar no jornal. Gente, hoje está um calor tremendo. Tô bebendo aqui minha limonada. Você vai verificar no jornal o carro que você quer, mais ou menos dentro de um ano que você pode comprar, quanto é que custa de prestação? Eu lembro que na época, se eu não estiver enganada, a prestação do carro que ela podia comprar, assim, com uma quantidade de anos, né, que ela podia comprar, custava em torno de 300 e alguma coisa a prestação, o valor da prestação. Eu falei, olha, uma hipótese, 395 é o valor da prestação de um Fiat com 10 anos de uso. 395 é o valor que tem que ter dentro da sua carteira a cada dia 30 do mês, além do seu salário. Se seu salário tem como poupar alguma coisa que você vem gastando dele, né, nessas fitas que você loca, no lanche, no cinema, você passa a poupar do salário também. Mas o ideal é que você possa fazer dinheiro. Dinheiro a gente pode fazer, depende do nosso empenho. Então, você precisa fazer R$ 395 dentro da sua carteira nos 30 dias do mês. E olha que não é difícil se você vender bolo, vender o cigarro, vender as balas, der uma aula de inglês no final de semana, passar a não fazer as coisas que a gente falou, né, para conseguir isso. Então, com essas duas ferramentas de apoio, porque é claro que eu dei uma mentoria para ela de acompanhamento de orientações do Smart, né, e do 5W2H, ela comprou o carro antes da data prevista que ela havia pensado em comprar. Isso, gente, é você ressignificar uma situação na sua vida, uma dificuldade, uma coisa que você não acredita e que você passa a realizar porque você pensou diferente, pensou fora da caixinha, você quebrou um paradigma, você utilizou ferramentas. É isso que a gente faz na nossa mentoria, é isso que a gente faz nos nossos treinamentos. E fica aqui até o final, que até o final eu vou dar uma notícia para você que eu tenho certeza que você vai gostar muito. O segundo case que eu quero comentar com vocês é o case que eu chamo de case das camisetas. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma pessoa muito intransigente em termos de concessões. Era uma pessoa que, se as coisas agradassem ao que ele queria fazer, era mais fácil de você conseguir, mas se não, era muito difícil. E é claro que, como todas as empresas, nós enfrentávamos muitas dificuldades financeiras. Eu, como gestora do Departamento de Recursos Humanos, estava permanentemente comprometida com uma situação que é sempre conseguir fazer mais com menos. Então, tinha que ser uma situação em que eu pudesse
realizar coisas importantes na empresa com o mínimo de recurso que era disponibilizado. E esse case das camisetas era o seguinte: nós tínhamos várias campanhas anuais corporativas que vinham da nossa sede, né, e do exterior. E essas campanhas eram replicadas para todas as unidades iguais. Cada um tinha que fazer o seu plano de ação dentro daquele tema daquela campanha, que durante o ano normalmente nós tínhamos de umas 2 a 4 campanhas anuais. Às vezes a cada trimestre ou a cada quadrimestre nós realizávamos uma campanha. E a pessoa que trabalhava na segurança queria muito fazer umas camisetas, né, para identificar todo mundo por departamento, e ele não estava conseguindo verba nem autorização dessa pessoa para fazer essas camisetas, e ele foi se queixar comigo. Ele já tinha visto com outros gerentes, ele já tinha conversado com outras pessoas, mas não tinha conseguido através de ninguém. Quando esbarrava lá no senhor que autorizava o orçamento, né, para pagar o orçamento, era um não que todas essas pessoas tinham ouvido. E ele foi conversar comigo, eu falei, olha, eu tenho um recurso para conseguir, não vou prometer, mas tenho quase certeza que pode ser que eu consiga. Aí ele falou, eu duvido, porque eu vim aqui para desabafar com você, mas nem estou esperando que você me ajude, porque tenho certeza que você não vai conseguir. Eu falei, olha, impossível para mim é uma coisa que não existe e que aciona um botãozinho que eu tenho de desafio, que eu adoro. Adoro trabalhar sob desafio. E sou muito boa também em trabalhar sob pressão, por isso que eu trago esses cases aqui para você. Bem, eu falei, vou ver o que eu posso fazer e vou te dar uma posição. Eu falei, você tem o custo dessas camisetas? Já orçou? Ele falou, eu tenho tudo, tenho vários orçamentos, eu tenho o cara que faz com melhor qualidade, com menor preço, eu tenho absolutamente tudo, mas não consegui a concordância de fazer. Eu falei, tá bem. Eu peguei algumas amostras que eu já tinha recebido dos outros países fazendo os trabalhos dessa mesma campanha, porque a gente tinha um período para realizar a campanha e nem sempre todos faziam no mesmo período, na mesma época. Cada um fazia a seu modo. E à medida de que nós íamos fazendo, íamos compartilhando uns com os outros. Os gerentes de recursos humanos iam trocando essas informações entre si. Eu peguei algumas que eu já havia recebido e fui lá no senhor feudal da situação e conversei com ele sem falar em nada de camiseta. Falei, olha, eu vim aqui porque eu tô super preocupada com você, porque eu comecei a receber o resultado das campanhas que a gente tem que fazer com todo mundo, e você sabe que a gente tem que compartilhar uns com os outros e mandar lá pro poderoso chefão lá de fora, né, que era internacional. Eu falei, e eu acho que você vai ficar em maus lençóis, porque a gente está sem dinheiro, está sem grana, eu sei as dificuldades que a empresa tem, e a gente não vai poder fazer nada de excepcional como os outros países estão fazendo. Eu tinha pensado, e até conversei com algumas pessoas, que se a gente pelo menos tivesse umas camisetas que pudesse identificar assim, cada departamento de uma cor, cada área de uma cor, com o nome da campanha, nós podíamos fazer umas fotos boas, né, com as ações das pessoas, com você tirando a foto junto com todas as pessoas de cada um dos departamentos. E depois, mesmo que a gente não faça nada de excepcional, a gente mostraria que teríamos um comprometimento com a campanha, envolvendo todos os empregados da empresa, todos os colaboradores, cada um com uma cor diferente. A gente podia tirar uma foto de grupo, né, num local bem significativo da empresa. Eu acho que isso ficaria bacana e daria para você uma projeção legal lá na hora de você mandar para o seu chefe. Eu até falei com a pessoa da segurança, ele tinha até feito um orçamento, mas acho que, não sei se ele tinha falado, chegou até você, não sei se você chegou a tomar conhecimento, mas eu achei até o custo bom, porque quando ele me falou quanto era, eu fui orçar com outras pessoas e vi que esse preço estava dentro. Ele falou, olha, você tem o preço aí? Eu falei, tem o preço aqui, traz para mim. Levei o preço, ele falou, tá, vamos fazer as camisetas. Gente, às vezes
a forma como você vai tratar um assunto com uma determinada pessoa, ter ou não ter êxito nisso, faz toda a diferença de como você utiliza determinados princípios, métodos e ferramentas. Uma pessoa que tenha, às vezes, uma situação assim mais intransigente, se você faz com que ela se sinta o centro das atenções, uma pessoa benquista naquilo que você está abordando, que isso vai trazer vantagem para ela, é muito difícil que ela não colabore com você. Então, nessa situação dos cases da camiseta, o que eu utilizei como argumento e princípio para conseguir? A relação ganha-ganha, que é uma coisa muito importante. A relação ganha-ganha é o quê? É quando uma coisa é boa para as duas partes. Todos nós já queríamos aquilo, mas tínhamos o não. A partir do momento em que eu argumentei de uma forma diferente, eu não falei eu quero, eu vou fazer, eu quero fazer, você autoriza, você deixa, você pode. Eu não falei nada disso. Eu não usei nenhuma dessas frases. Eu usei o que era bom para ele, o que seria vantajoso para ele, o que poderia deixar ele numa situação favorável. Eu projetei a vaidade, o ego, né, a situação dele em relação aos superiores dele. Então, tudo que eu estava preocupada em fazer não era o que eu queria, era o que seria bom para ele. E quando às vezes a pessoa vislumbra, né, aquilo que é bom para ela, mesmo que seja o que você quer, ela tende a concordar com você. Isso é a relação ganha-ganha, é o que é bom para as duas partes. Se você trabalha com gente, se você trabalha com equipe, você sabe e já deve ter ouvido, porque muita gente fala, uma frase assim: o que eu vou ganhar com isso? Né? Você pede alguma coisa além do que a pessoa faz, mesmo que ela não diga, ela pensa: o que é que eu vou ganhar com isso? Esse o que é que eu vou ganhar com isso é humano, é natural. As pessoas querem ter alguma vantagem, às vezes de alguma coisa. E quando você aprende a linguagem certa, o método certo, o processo certo de fazer com que a pessoa vislumbre o que ela vai ganhar com aquilo, é mais fácil de você saber o que você também pode ganhar em contrapartida. Então, esse case das camisetas é uma coisa que você pode utilizar de várias outras formas. É claro que a gente tem ferramentas muito persuasivas nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, de ensinar como chegar nessas abordagens, como você falar, quais as frases corretas para utilizar. O outro case que eu quero comentar com vocês, não me alongar muito, né? Era um troca-troca que eu estabeleci dentro da empresa que gerou resultados excelentes, que você pode fazer com a sua equipe, você pode fazer no seu trabalho, você pode fazer até sendo criativo dentro da sua família, com os seus filhos, com pessoas que você precisa obter cooperação delas, né? Para você obter cooperação de alguém, às vezes você precisa dar alguma coisa em contrapartida. A nossa empresa, ela tinha um tipo de concurso internacional entre todas as unidades do mundo, né? Nós tínhamos fábricas em mais de 18 países. Então, a condição de acidente do trabalho é muito grave, é muito séria, né, em todas as empresas. E é claro que todas as empresas buscam os seus recursos para evitar que esse acidente de trabalho ocorra. Não só por perda de horas de serviço que acontece, mas também com a preocupação do colaborador se acidentar, às vezes ficar afastado do trabalho, dele depende uma família, tem outras pessoas que dependem do trabalho dele. Então, essa situação de afastamento do trabalho por acidente é uma coisa gravíssima, principalmente no Brasil, que tem índices muito altos, e a empresa se preocupava bastante com isso. Mas aí vem aquela situação de você ter que obter cooperação das pessoas e elas reagirem dessa forma. Elas às vezes não têm consciência da própria preservação dela no trabalho.
ela pensa primeiro, o que eu vou ganhar com isso? Por que eu tenho que me esforçar mais? Por que eu tenho que fazer além do que eu já faço? E qual é a forma de você poder obter essa colaboração? Nós criamos juntos, é claro que nada disso você faz sozinho, são equipes que colaboram com você, mas se você é um agente de multiplicação de informação e de condição de você obter bons resultados, você tem que estar empenhado com isso. Então, nós criamos uma operação de integração. Integração é o quê? A ação de integrar pessoas, quebrando paradigmas, exigindo um esforço a mais do que o normal, para que aquelas pessoas possam colaborar com aquilo que você precisa ou vai depender delas. Então, nós criamos o Departamento de Recursos Humanos, junto com o Departamento de Segurança do Trabalho, nós criamos dentro da empresa uma gincana entre departamentos. Todos os departamentos participavam e tinham uma pontuação de acidentes com afastamento ou sem afastamento. E se nós tivéssemos numa equipe uma condição de zerar o mês, de fechar o mês sem acidentes com afastamento, eles ganhavam prêmios e troféus. E esse troféu ficava exposto num lugar que todos os empregados passavam, porque agora não é tanto assim, mas nessa época toda a equipe, todo o staff de colaboradores batia cartão, então tinha lá o relógio de ponto, né, de marcação de ponto. Então o lugar de marcação de ponto era no meio de 2 banheiros, masculino e feminino, e era uma localização por onde todas as pessoas passavam. E a equipe que era vencedora tinha o troféu colocado ali com o nome da equipe e ganhava um prêmio mensal. Durante o mês, aquele prêmio era sorteado entre as pessoas daquela equipe e eles ganhavam kits de produtos, tudo mais. Então, essa condição motivacional, além do que eles poderiam fazer para preservar sua própria condição ideal no trabalho, motivava de uma forma diferente as pessoas. Então, elas se sentiam motivadas a dar mais porque receberiam mais. E para a gente não se alongar no nosso tempo de hoje, a Fábrica do Brasil foi vencedora junto com a Fábrica da África do Sul e ganhou em primeiro lugar o ano de unidade sem acidentes com afastamento do trabalho. Esse foi um prêmio muito interessante porque foram sorteados 5 empregados para ir até Orlando, fazer uma visitação internacional, pessoas que nunca tinham viajado, com um acompanhante, então todos puderam levar suas esposas, um dos empregados levou a mãe, que tinha ficado viúva, e aí foi uma coisa maravilhosa para ela, eu acompanhei esse grupo. Então vocês imaginam pessoas que nunca nem saíram do Rio de Janeiro fazer uma viagem em classe executiva, que não é a comercial, né, com tudo do bom e do melhor, por uma companhia internacional de ponta, ficar num resort maravilhoso, viajar em Orlando, andar de limusine, fazer coisas incríveis por conta de ter recebido o prêmio internacional de empresa número 1 em 0 acidentes com afastamento. E isso tudo foi motivado por essa pessoa que era responsável pela segurança do trabalho e toda a equipe dele, e pela minha equipe junto comigo da parte de recursos humanos. Então, isso foi uma das coisas que nós fizemos. Nesse programa, nós fizemos uma equipe VIP, que era isso, que tinha troféu e premiação. Nós fizemos Amigos do Bem. O Amigo do Bem era... fazíamos campanha do quilo, então cada um doava 1 quilo de alimento não perecível e ganhava um produto, porque nós tínhamos uma série de produtos disponibilizados para essas ações sociais. Então eles ganhavam um produto e ganhavam um cupom para um sorteio no final do mês,
que a gente chamava de amigo do bem, que era como se fosse um amigo oculto. Então, no final do mês, todo mundo que colaborou na campanha do mês sorteava um amigo, que era como se fosse um amigo oculto, mas era amigo do bem, porque aquele que ele sorteava não era o prêmio dele, era o prêmio que ele tinha que entregar para aquela pessoa. Então, digamos que a Sônia foi lá e pegou a Maria. A Maria trabalha lá na produção. Então, a Sônia vai pegar aquele prêmio e vai lá na produção entregar para Maria. Com isso, nós criávamos um intercâmbio de integração entre as pessoas. Pessoas que às vezes não se conheciam, não sabiam onde trabalhava, não sabiam o nome, era obrigada a procurar onde estava aquele amigo, qual era o departamento, qual era o turno dele, para ir entregar o presente, e com aquilo criava uma integração em toda a empresa. Nós também fizemos uma campanha no Dia das Crianças, no mês de outubro, que normalmente a gente diz, pô, todo mundo vem aqui encher o meu saco com isso. E aí a gente fez uma campanha, venha encher o nosso saco, que era o quê? Eles levavam um brinquedo e ganhavam um brinde, que eram desses produtos que a gente tinha para disponibilizar. E a gente pegou um saco, né, de matéria-prima bem grande e encheu de brinquedo de todas as doações. E essa campanha, Venha Encher Nosso Saco, era uma campanha que cada um que colaborasse depois tinha direito a dar uma sugestão de quantos brinquedos tinham dentro daquele saco. A gente sabia porque a gente recebia e ia anotando, fazendo a pontuação de cada doação. Mas eles não sabiam porque o saco ficava abarrotado de brinquedo. E aí aquele que se aproximasse mais do número exato de doações ganhava um super kit de produtos no dia do sorteio. Nós fizemos também concursos de receita, cada um podia trazer uma receita, que era a receita que mais gostava, feita em casa, de doce, de salgado, de salada, de uma sopa, de um caldo, do que fosse. E aí a gente colocava todas essas receitas num quadro de avisos grande e os próprios funcionários que eram eleitos como comissão julgadora julgavam qual eram as receitas mais gostosas, mais aparentemente deliciosas, por ler lá a receita. E essas receitas vencedoras eram feitas no nosso refeitório e servidas para todos os empregados. E era muito interessante, porque a receita vencedora a gente tirava foto da pessoa, colocava lá a foto com a receita, e naquele dia a entrada, o prato principal, a sobremesa, era tudo servido com base nas receitas vencedoras. Então tinha receita de salada, tinha receita de prato principal, tinha receita de sobremesa, e aí ficava aquele negócio, tipo, a salada da Sônia, sabe, a farofa da Margarida, o frango, sabe, do João, a sobremesa da Marli. E isso eram campanhas que agitava as pessoas, integrava, criava assunto saudável entre as pessoas. Fazíamos também concursos de fotos, Dia do Pai, Dia das Mães, Dia das Crianças. Eles levavam fotos deles com a família, a gente fazia um mural de fotos e eles votavam em qual foto que eles achavam mais criativa, mais interessante, mais emotiva. Então, gente, essa situação de você provocar, promover coisas que façam com que as pessoas se integrem, se falem, se gostem, provocar afeto entre as equipes. Se você é um empreendedor e tem a sua equipe, você precisa aproveitar a sua criatividade, a sua imaginação para você fazer coisas que dê prazer para essa gente que trabalha com você, sabe? Trabalhar precisa ser um prazer, precisa ser uma satisfação, precisa ser alguma coisa que você não passe a sua semana esperando a sexta-feira. É horrível você trabalhar em função de sexta-feira, em função de feriado, em função de, sabe, domingo à noite já ficar desmotivado porque segunda você tem que trabalhar. Você tem que ter prazer naquilo que você faz. É modificando esse paradigma, ressignificando essas coisas na sua vida,
que você passa a fazer com que tudo tenha um sentido melhor para você, né? Quando nós fazíamos todas essas campanhas, nós fizemos uma vez o show de talentos. Quem é que tem talento para alguma coisa? Você sabe, dentro da sua equipe, quem são as pessoas que têm algum talento? Alguém que desenha bem, alguém que fotografa bem, alguém que é bom na gastronomia, que tem, sabe, sempre receitas interessantes para fazer em casa, alguém que sabe maquiar bem, alguém que gosta de moda. Quais são os gostos, quais são as preferências das pessoas que estão à sua volta? Muitas vezes a gente não sabe disso nem dos nossos próprios familiares. Tem certas coisas que você não sabe do seu filho, do seu companheiro, da sua companheira, sabe? Da pessoa que trabalha com você, de alguém que está próximo de você. Qual é a cor de preferência? Sabe aquela coisa de eu tenho uma linha de presentes dentro do meu negócio, que é a Sônia Garcia Presente. Eu procuro fazer o sucesso do presente ser a forma de você agradar a quem recebe, que eu digo que presentear é a arte de agradar. O que é que aquela pessoa gosta, sabe? Muitas vezes não é uma coisa de tanto valor, mas é uma coisa de grande significado. Então, dentro da equipe, dentro da empresa, dentro da família, você precisa ressignificar conceitos, valores, princípios, crenças. Nós falamos na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e hoje sobre uma série de pontos. Você pode nem ligar para eles, ou você pode assimilar isso na sua vida da forma que você conseguir executar com a sua propriedade, com o seu jeito, e tirar vantagem disso. Falar, gente, eu estou presa em coisas que não tem nada a ver. O que eu posso fazer diferente com isso? Né? Olha lá, cada um dos assuntos estão todos postados lá no canal do YouTube, Universo SG. Sabe, se você digitar lá no YouTube Universo SG ou Universo da Sônia Garcia, você cai lá. Se inscreve, ativa o sininho, comenta, divulga, compartilha, fala alguma coisa. É assim que você ajuda as pessoas, entre umas e outras, receberem coisas boas, sabe? Não é que eu venho aqui trocar coisas com você. Você pode trocar as minhas coisas com outras pessoas que eu nem conheço. Mas eu dependo de você para fazer isso. Então, o quarto case que nós comentamos foi o troca-troca. Eu fazia trocas de produtos da empresa com outras empresas. Por quê? Porque nós dávamos produtos para os empregados durante o ano todo em datas especiais. E esses produtos eram maravilhosos e todo mundo gostava muito, mas não era muito surpresa para as pessoas, porque eles lidavam com aquilo no dia a dia, né? Eles já conheciam os produtos, faziam, manuseavam, recebiam, gostavam, mas eram aqueles sempre os mesmos produtos. E eu, numa reunião que eu participava junto com o SESI e Senai, que tinham duas assistentes sociais maravilhosas, nós tínhamos reuniões mensais para trocar figurinha, o que cada um fazia de interessante que o outro podia aproveitar. E eu sugeri o troca-troca entre empresas. Então, o que eu fazia? Eu montava um kit que tinha um valor X dos produtos da minha empresa e trocava com outras empresas que nos davam um kit de valor similar. Então, eu troquei com a Vela, shampoo, condicionador, produtos de tratamento de cabelo, todos os produtos que a Vela tinha, produtos maravilhosos, nós trocamos com a Vela. Trocamos com a Coca-Cola, bandejas de refrigerante, toalhas de praia, os produtos promocionais da Coca-Cola. Trocamos com a Polionda, que na época, nem sei se tem ainda essa empresa, era uma empresa que tinha aquelas pastas plásticas de arquivo, de vários tipos, vários tamanhos. Então trocamos muita coisa com a Polionda, com a Bausch Lomb, que tinham óculos. Troquei com várias empresas. E aqueles produtos de outras empresas eram muito agradáveis na distribuição para os nossos colaboradores, porque era surpresa para eles. Chegava no dia da reunião mensal, eles ganhavam bandejas de Coca-Cola, toalhas, óculos, kits de pasta, kits da Vela maravilhosos. Trocamos com a Alfa Parf, que tinha produtos de ponta,
de tratamento de cabelo, de tratamento de beleza, e eles também ganhavam os nossos produtos e os colaboradores deles ficavam super satisfeitos. Então, esses 4 cases de sucesso que eu trouxe aqui hoje para vocês eram coisas que realmente davam muito resultado positivo na nossa vida corporativa, profissional, que eu ainda faço dentro do empreendedorismo, com campanhas motivacionais, com brindes para quem consegue estabelecer os objetivos dentro das mentorias. Quando eu acompanho uma mentoria, eu traço metas, eu traço objetivos para eles seguirem, e a cada pessoa que atinge uma determinada meta, que atinge um determinado prazo com resultado satisfatório, eu premio com permutas, com trocas, com sorteios. É bem interessante você fazer. E o que eu gostaria de fechar a semana trazendo de brinde para vocês, que eu tenho certeza que pode ser muito interessante, é um e-book com todo esse material que nós vimos durante toda essa semana, que você pode ter, se você perdeu alguma parte, ou mesmo que você não tenha perdido, no e-book esses assuntos estão explanados de uma forma mais didática ainda, mais eloquente, com informações, com exemplos, com ilustrações que vocês podem aproveitar, e vocês podem ter esse book para consultar todas as vezes que vocês quiserem. Como vocês podem obter o e-book? Eu vou disponibilizá-lo a partir da semana que vem, mas vocês já podem ter um preço de reserva desde já, adquirindo esse e-book por apenas R$ 29,90. Vocês vão fazer um Pix, que está lá na bio da minha página, né, do Universo SG Oficial. Nas outras também estão. Você faz o Pix e manda pelo WhatsApp para mim o comprovante. Eu vou mandar o e-book para você. Então, você pode ter todo esse material disponibilizado para você de cada um desses dias da nossa Semana da Ressignificação, através de um e-book que eu tenho certeza que pode ser um material para você recorrer ou para você compartilhar nas coisas que você executa do seu dia a dia. Ele não pode ser reproduzido, mas pode ser utilizado por você. R$ 29,90. Dentro da minha rede tem lá o Pix. O meu Pix é o telefone de contato que eu tenho comercial. 95 905 1070, né? 21 95 905 1070. Então você faz o Pix, manda o comprovante nesse número no WhatsApp e eu vou mandar o e-book para você. Essa semana de lançamento da Semana de Ressignificação, ele está custando R$ 29,90. O preço dele é um pouco maior porque depende de uma série de coisas que eu estou disponibilizando para que você tenha um material bacana aí para seguir, tá bom? Eu agradeço imensamente a todos que estiveram conosco durante essa semana. Espero que vocês aproveitem esse material de forma produtiva na vida de vocês, porque ressignificar é um assunto muito preponderante e importante para que a gente possa seguir em frente na nossa vida sem aquelas limitações de crenças limitantes que às vezes nos amarram e nos deixam tão limitados para fazer as coisas que nós gostaríamos. Cada um dos dias nós abordamos um tema diferente. Ontem, por exemplo, nós falamos desde a origem de tudo, né, que vem no nosso cérebro, até tudo que você pode fazer para quebrar esses paradigmas, fechando hoje com essa situação de cases de sucesso que eu espero tenha colaborado muita coisa boa para você. Esse material também vai estar postado no meu canal do YouTube. Peço a vocês a colaboração de passar para os seus amigos o link do nosso canal do YouTube. Eu preciso atingir 1.000 inscritos e vocês sabem que as redes não distribuem para todas as pessoas que a gente tem como seguidores. Às vezes a gente tem muito seguidor, mas o material não vai para todo mundo. Então, se você recebeu, pega o link do nosso canal do YouTube e passa para os amigos de vocês, se inscreve lá,
porque somente com 1.000 inscritos é que a gente pode começar a fazer outras publicações maiores, melhor elaboradas pelo YouTube. Então eu estou tentando trazer material e conteúdo que possa ser relevante para você, para a gente atingir esses 1.000 seguidores. E conto contigo, tá bom? Agradeço imensamente quem esteve conosco. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, para que a gente possa divulgar isso para mais pessoas. E até a próxima semana, que nós traremos um outro tema que possa contribuir com coisas boas para você. Beijo grande do universo e até nosso próximo encontro.